Vem aí uma semana cheia de transformações. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Estamos numa das semanas mais especiais do ano e não é por conta do calendário cabalístico. Eu sei que você me acompanha aqui especialmente por conta da cabala, da astrologia, mas hoje eu quero trazer aqui para você a informação de que estamos próximos à lua cheia mais poderosa do ano, que vai ser dia 1º de maio, a primeira lua cheia do mês de maio, que vai ter 2 luas cheias nesse ano. Mas essa primeira lua cheia é a mais importante porque é a lua cheia de Buda, ou a lua cheia de Vesak, o festival que acontece lá no Oriente, que traz a comemoração, a celebração do nascimento e da morte do Buda Siddhartha Gautama. Ele trouxe para a gente esse conceito de que é possível sim a gente atingir a iluminação. Tanto quanto diversos outros avatares também ajudaram a gente a compreender que sim, aqui a gente consegue nos iluminar. Basta a gente ter disciplina e força de vontade que a gente consegue fazer isso sim. Eles ensinaram pra gente. E agora a gente tem a oportunidade de nos conectar com essa energia. Além desse momento, né, desse festival de Vesak, eles acendem as lanternas, é tudo muito lindo. Faz uma prece que é a grande invocação. Inclusive eu vou pedir para você ficar aqui comigo um pouquinho mais ou até o final, se você puder, que a gente vai fazer essa oração juntinhos. Também a gente tem um alinhamento com a constelação das Pleiades e isso traz pra gente uma energia muito forte. É realmente como se o nosso planeta estivesse no melhor momento de recebimento energético. Vou trazer aqui para a gente poder compreender. Então, a gente já sabe que a lua cheia, ela vem cheia de energia. E uma lua cheia como essa nos dá a oportunidade da purificação, da transformação. E como sempre a gente tem muita sorte, é amparado pela luz do Criador, veja só, nós estamos na porção da semana estudando a porção de Emor. Essa porção fala de palavras, mas Emor significa falar. A gente entra em contato com o conceito do ame ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E também dessa questão de como que eu consigo conectar com o Criador se eu não uso palavras de boa qualidade? A gente vem martelando nessa tecla já há semanas. E acima de tudo, né? Além das palavras, ou como eu falo sobre a coisa. Então, não basta a gente falar sobre algo, né? Aqui vou compartilhar um conceito que foi a minha queridíssima Denise, minha psicóloga, que me ensinou, essa questão de forma e conteúdo. Eu acho que encaixa bem aqui nesse nosso estudo, nessa nossa conversa. Especialmente se você está comigo em práticas na terça-feira à noite, dia 28, a gente tem hoje um trígono de Vênus com Plutão, trazendo para todos nós um empoderamento, né? Então a gente vai se sentir mais capaz, mais preparado, e isso ajuda a gente a realizar realmente essas transformações profundas, tanto no âmbito de relacionamento quanto na parte financeira. E mais para o fim da semana a gente vai ter Mercúrio entrando em Touro, logo depois da lua cheia do Buda, né, do festival de Vesak. Então esse Mercúrio em Touro também faz com que a nossa comunicação seja mais estruturada, a gente consegue pensar melhor antes de falar, elaborar melhor as palavras, ter conversas mais prazerosas. E a gente está falando disso tudo, né? Então, como que eu consigo me aproximar do Criador? Aí, voltando para a questão do forma e conteúdo. Veja só, se eu tenho um assunto, eu quero conversar sobre um assunto com uma pessoa,
e eu vou falar sobre esse assunto de uma maneira calma, equilibrada, pensando, escolhendo bem as palavras. Eu consigo me comunicar de uma forma muito mais fácil e compreensível com a pessoa do que se de repente eu vou falar do mesmo assunto com a mesma pessoa, mas eu não tô bem, eu tô nervosa, eu tô preocupada, ou eu não me senti bem com alguma coisa que aconteceu, e aí eu vou reagir àquela situação. Então, quando a gente fica reativo, essa questão da forma e conteúdo, o que acontece com a gente? A gente perde a oportunidade de comunicar bem, de se expressar bem, de fazer a pessoa entender a gente, compreender a gente, de resolver as coisas de uma forma mais diplomática, vamos dizer assim, né? Então, veja só, eu posso ter razão em tudo que eu tô dizendo. Se eu comunico de uma maneira calma, equilibrada, neutra, eu vou atingir o meu objetivo. Então, depende da forma, eu consigo expor bem o meu conteúdo, ou se de repente eu simplesmente reajo e começo a discutir, falar alto, eu perco a razão. Eu me envolvo emocionalmente, né? Deixo borbulhar aquele vulcão da raiva dentro, e aí tudo se perde, porque eu vou me expressar de uma forma reativa. E a gente já sabe, não precisa ser cabalista para saber que na hora da raiva não dá certo. A gente vive falando aqui também da medicina chinesa, né? O quanto que a raiva escurece a nossa visão e deixa o nosso raciocínio muito atrapalhado. Por isso que as palavras, elas às vezes são tão prejudiciais. Então aqui a gente vai reforçar esse conceito que minha querida Denise me ensinou de forma e conteúdo. Eu posso ter razão em tudo que eu estou dizendo, mas se eu disser da forma errada, eu perco o conteúdo. E aqui essa porção nos convida a prestar atenção, né? Não só essa questão do amar ao próximo como a si mesmo, mas eu tenho empatia na hora de me comunicar? Eu tô pensando bem quais são as melhores palavras para eu poder usar? Vou aproveitar esse momento de Mercúrio em Touro e trazer uma estruturação para os meus pensamentos para eu poder me comunicar de uma forma melhor? E aí, aproveitando essa energia da lua cheia de Vesak, eu consigo sim, ao invés de desperdiçar todo esse potencial de luz que vem no sentido da purificação, eu não deixo isso passar. Ou eu não conecto com isso de uma forma errada. A gente vive trazendo aqui o conceito que na lua cheia é tanta energia que a gente se irrita, que a gente se perde. E numa lua cheia importante como essa, é melhor não, é melhor a gente conseguir conectar dessa maneira mais produtiva, porque assim a gente vai conseguir preparar ainda melhor o nosso recipiente. Como a gente sempre tem oportunidade de unir esses conceitos, vamos lembrar que isso acontece no mês de maio, né? O Festival de Vesak acontece no mês de maio, é a lua cheia de Touro, a lua cheia de maio, porque acontece nesse eixo Touro e Escorpião. Toda vez que a gente tem uma lua cheia, é uma oposição. Um astro tá contra, ou melhor, do outro lado, né? Então, o que a gente... Oposição. Um contra o outro. Não é contra o outro de brigar, mas de posição, né? Um oposto ao outro. Pronto, acho que assim fica melhor. Então, a gente tem o Sol em Touro. Nós estamos com o Sol em Touro desde o dia 19. E essa lua cheia, ela faz essa oposição. Então, ela está no signo de Escorpião. A gente que gosta da astrologia sabe que é o oposto complementar de Touro. Então, a gente tem na roda do zodíaco, de um lado, Touro, do outro lado, Escorpião. Então, a gente está com o Sol em Touro e essa lua cheia em Escorpião. E isso é muito legal, porque a gente vem dizendo aqui, a energia taurina, a energia do mês de Touro, ajuda a gente a ter estabilidade, segurança, perseverança, né? Prosperidade. A gente gosta muito da nutrição, mas e o oposto? O oposto de Touro é quem? Escorpião, que ensina a gente a ter o quê? Intuição, confiar no invisível, trabalhar o desapego,
né? Trabalhar a cura emocional de uma forma muito intensa e profunda. Então a gente está nessa energia. Sexta-feira é um dia maravilhoso, mas a gente já sabe que isso vem acontecendo. Então nós aqui hoje, na terça-feira à noite, dia 28, estamos ainda sobre a energia da lua crescente que se deu no dia 24, mas já estamos caminhando para essa energia da lua cheia do dia 1º. Então que a gente fique atento, que a gente consiga usar tudo isso que a gente pratica para despertar a nossa consciência. Para quê? Para que a gente ainda tenha mais facilidade para realizar as nossas correções ao longo desse mês de Touro. Tikkun é o termo hebraico para correção. E as nossas correções, não só para quem tem Sol em Touro, Lua em Touro, Ascendente em Touro, somos todos taurinos enquanto estamos sob a energia desse signo, tanto de acordo com o calendário lunar, quanto de acordo com o calendário solar. Então, todos nós precisamos aprender a sair da zona de conforto. A gente, não quero mudar, vou deixar do jeito que tá, porque eu conheço. Melhor um conhecido desconfortável do que um desconhecido que eu não sei o que fazer, que eu tenho medo. Não, de jeito nenhum. A gente vai sim cada vez mais sair da zona de conforto, porque a gente já entendeu que é assim que a gente consegue atingir essa iluminação. Vamos parafrasear o Buda. Olha a história do Buda, gente, do Siddhartha Gautama, o nome do Buda. Ele era um príncipe no palácio. Ele saiu do conforto dele para ver a miséria do mundo. Ele foi ver o que as pessoas... Como? O quê? De que jeito estavam as pessoas fora dos muros do Palácio Real. E foi justamente isso que o levou a atingir essa iluminação, sair da zona de conforto. É bom deixar claro aqui que eu não estou falando para a gente fazer voto de pobreza, por favor. Não é isso, ainda mais porque o signo de Touro ajuda a gente a trabalhar a energia da prosperidade, da abundância, não é isso. Sair da zona de conforto, que nem nessa história do Buda, ele abriu mão de tudo que ele tinha para poder conhecer o outro lado. Ele não deixou de ser um imperador, não é isso. Mas ele quis conhecer o outro lado. Então, a gente não precisa fazer voto de pobreza, não é isso. A gente tem que dar a oportunidade de sair da zona de conforto. Toda vez que eu me sentir desconfortável, eu devo lembrar, nossa, acho que isso é sair da zona de conforto, então vale a pena eu fazer. Porque quem vai se beneficiar? Eu e o mundo todo, porque toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente consegue sair da teimosia, da lentidão, a gente consegue ser mais sensível às outras pessoas, a gente consegue entender que só a nossa vontade não é soberana, que a forma como eu vejo o mundo, da forma como eu vivo a vida, não é a mesma que a outra pessoa que está do meu lado. Isso ajuda a gente a apreciar as coisas, a não se apegar. Todos os pontos de correção para esse signo de Touro maravilhoso que eu tenho certeza que todos nós já estamos realizando. A gente tem apoio de ferramentas, as letras do mês são uma dessas ferramentas. Então a gente sabe que o hebraico a gente lê da direita para a esquerda. A letrinha Pi criou o planeta Vênus, que é o regente de Touro, traz para a gente o poder criativo do verbo. Olha aí mais uma vez a porção da semana. Como eu vou falar com a outra pessoa? Como eu vou comunicar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais produtiva, lembrando, vamos lembrar dessa questão de forma e conteúdo. E a gente tem a letra Vav, que criou o signo de Touro e que ajuda a gente a conectar com o poder da criação, ter esse poder de conexão com a criação. Lembrando que estamos aqui nessa semana de iluminação, então vale muito, muito a pena a gente usar essas ferramentas. Eu falo aqui sempre da letra do mês, da linha do Ana Becô, mas hoje, especialmente hoje, como a gente está prestes a chegar nessa lua cheia de Buda, eu quero fazer um convite especial. Faz tanto tempo que a gente não faz uma oração juntos aqui, então eu quero convidar você agora para fazer uma oração linda e maravilhosa, inclusive, eu vou mandá-la de novo lá no grupinho Práticas que Despertam,
tá? Esse eu vou mandar no práticas, não no rituais que despertam para não confundir todo mundo. Nós estamos na contagem do Homer na semana de Netzach, terminando a semana de Netzach, que é a permanência, a persistência. Então, para não confundir os grupos, rituais que despertam, estamos firmes e fortes todos os dias da contagem do Homer lá. Tá passando tão rápido, eu tô achando, esse ano, mas enfim, né? E agora, a grande invocação, que é a prece que a gente vai fazer, eu vou mandar no grupinho de práticas que despertam. Se você não está em nenhum dos grupinhos ainda, entre no que você achar que é melhor para você. Sempre tem o convite na descrição do vídeo. Eu vou aproveitar esse momento também para pedir para você deixar o seu joinha, se você gosta aqui do nosso encontro, você compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam de cabala, que apreciam a astrologia. Esse nosso conteúdo aqui eu acredito que é de muito valor e muita gente pode se beneficiar ainda mais essa semana, que a gente está se preparando aí para essa lua cheia maravilhosa. Então eu vou convidar você para fazer junto comigo essa grande invocação. Faz tempo que eu não faço isso, vou sair aqui do seu campo de visão. Vou colocar o nosso mundo lindo e brilhante, e vou pedir para você agora respirar fundo, tranquilizar seus pensamentos, tranquilizar os batimentos cardíacos. Vamos respirar pensando numa lua cheia, bem iluminada. Se você tem familiaridade com o Buda, pensa na imagem do Buda. Vamos nos conectar com essa forte vibração de purificação, de iluminação, de bênção. Trouxe o nosso mundo aqui para a gente potencializar essa luz para nós e para o nosso mundo. Eu convido você agora a rezar junto comigo a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche-se a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra. Que se faça, que se cumpra, que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste 3 vezes o plano de luz na terra. A gente está precisando, a gente sabe, já estávamos preparados para esse ano de 2026. Se você não estava, você já está se preparando também. Um ano e tanto para todos nós. Sabemos que estamos colocando a casa em ordem. Falamos a semana passada da mudança de Urano. Urano saiu do signo de Touro, 7 anos estruturando para agora estar no signo de Gêmeos, mais próximos 7 anos, para a gente mudar os nossos pensamentos, para a gente desapegar de coisa antiga que não serve mais, para a gente aprender a se comunicar de uma forma melhor. É tanta coisa boa que vem pela frente, mas é um passo a passo, né, pessoal? A gente já sabe disso, a gente tá cada vez mais praticando aquilo que nos desperta justamente para que a gente consiga cada vez mais encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Aqui vou falar que a estrutura da árvore da vida que nos apoia nessas colunas todas, a da direita, a da esquerda e a central, para que cada vez mais a gente consiga não só aprender, mas acima de tudo praticar aquilo que desperta a nossa consciência e que a gente consiga ter orgulho das nossas transformações. Isso que eu acho que é a melhor coisa de tudo que a gente estuda e pratica, né? A gente se perceber
pessoa diferente, quando a gente fica naquela felicidade de conquistar aquilo que a gente tanto almejava, especialmente em relação aos nossos comportamentos, né? Então, é uma semana muito boa para a gente poder prestar mais atenção nessas transformações, mas acima de tudo, conectar com essa luz toda disponível para a gente da melhor maneira possível. Agora, no nosso momento Dicas Astrológicas, aprimorando o nosso conhecimento sobre esse signo maravilhoso que é Touro, ele pertence ao elemento terra, a sua qualidade é fixa, por isso que às vezes é teimoso, fixo, paradão, fica ruminando. Sempre eu vou trazer essa analogia com os animais do zodíaco. Zodíaco é roda de animais, para a gente poder também despertar esses conceitos de uma forma mais fácil na vida da gente. Se a gente pensa num animal, ele é forte, ele tem muita força, muito poder, mas às vezes ele fica empacado. Então a gente deve lembrar dessas características, tá? A qualidade fixa dessa energia taurina. O planeta regente é Vênus, a palavra-chave eu tenho. A energia positiva é a determinação, a energia negativa a teimosia, partes do corpo correspondente, pescoço, inclusive, lembra a gente comentou, fica atento a torcicolo, pescoço rígido demais, olha só, o pescoço rígido demais pode atrapalhar também nossas cordas vocais e toda a palavra que a gente vai dizer, né? Tudo que eu vou falar pode ficar um pouco rígido demais também. Então é bom a gente fazer uns alongamentos, receber uma massagem. Mês de Touro é bom demais para receber massagem. Taurinos adoram o contato do corpo físico. Às vezes ajuda. A gente faz, né? Recebe mais massagem, deixa o pescoço menos rígido. As palavras também ficam menos rígidas. Então vale a pena também você pensar nisso. A parte do corpo, acabei de falar, pescoço, e Touro combina com os outros signos de terra, Capricórnio e Virgem, e também com os signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião. A nossa lição de casa para essa semana tão cheia de energia é: pratique ser um bom ouvinte quando você estiver com os outros. Muito bom, às vezes é até melhor a gente ficar um pouco quieto. Eu vou dizer isso, né, que sou tão falante. Às vezes vale a pena a gente ficar quieto, prestar atenção nas pessoas, escutar o que a pessoa está falando. Escutar o que a pessoa está falando pode abrir a minha mente para novas ideias. E aí eu consigo também me transformar um pouquinho mais. São tantas as ajudas que a gente recebe. Então fica a dica aí da nossa querida lição de casa, certo? Na seção avisos, eu vou convidar você para acessar o meu site, renataconte.com.br, e aprender um pouquinho mais sobre a drenagem linfática, minha queridíssima técnica. Eu trabalho com drenagem já há muito tempo, acho que fico sempre falando sobre isso. Estou explorando novos campos de trabalho, montando turmas aqui em São José dos Campos, próximo à cidade onde estou morando em Guararema. Então, tenho feito bastante divulgação sobre isso, inclusive se você quiser fazer o curso, conhecer alguém, por favor me indique. Mas esse texto falando aqui do poder da drenagem linfática, muito além da estética, falo tantos anos sobre isso, o quanto que é uma ferramenta e tanto para tratamento, o quanto que a drenagem tem esse efeito cicatrizante de tecidos, anti-inflamatório. Então é muito além da estética, uma massagem maravilhosa, uma técnica maravilhosa para tratamento, e eu escrevo aqui nesse texto sobre isso. Falo também do ponto de vista da drenagem através da medicina tradicional chinesa. A gente está falando aqui, né, do signo de Touro pertencer ao elemento terra. Quando a gente fala de drenagem, a gente está falando quase que exclusivamente do elemento água, né, falando um pouquinho só do conceito da medicina chinesa. Olha só, se a gente pega essas características de Touro em desequilíbrio, né, muito paradão, muito teimoso, muito, não, é só o que eu penso que importa, vai ficando aquela terra seca, aquela terra árida, aquela terra sem emoção.
E sem emoção, a nossa vida não tem graça, né, gente? Então, vou brincar aqui que a drenagem também pode ser uma ferramenta que ajuda a gente a flexibilizar mais ainda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Sempre é importante a gente lembrar, né, que aqui Práticas que Despertam é um programa que traz isso para todos nós. A gente tem a capacidade de observar, escutar, aprender e relacionar é tudo interligado, para que a gente consiga aproveitar da melhor maneira para cada um. Então eu espero que esse texto também possa auxiliar nesse sentido de explorar um pouco mais o potencial dessa massagem que é maravilhosa, tanto fazer quanto receber. Eu super recomendo, tá bom? Gente, olha, eu desejo uma semana maravilhosa para todo mundo. Espero de verdade aproveitar o feriado. Olha que feriado no nosso país, sexta-feira, né? Sexta-feira, feriado, essa lua cheia de Buda, trazendo para a gente a possibilidade da purificação, né? A capacidade da gente conectar com a luz do Criador de uma forma muito mais intensa, para que cada vez mais a gente consiga equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa e até a semana que vem. Tchau!